A visita de Bento XVI ao Brasil não esfria a polêmica sobre o aborto no país. O próprio Papa fortaleceu o debate em torno do assunto ao defender a excomunhão de políticos pró-aborto, ainda no avião a caminho do Brasil. Em entrevista a repórteres que integravam a comitiva rumo ao Brasil, Bento XVI afirmou que os bispos mexicanos estão corretos ao indicar a excomunhão de políticos que recentemente liberalizaram o aborto na Cidade do México. Os líderes da igreja mexicana não estão fazendo nada de novo, surpreendente ou arbitrário. Eles simplesmente anunciaram publicamente o que está na lei da igreja, que expressa nosso apreço pela vida e pela existência do ser humano desde o primeiro momento da vida. Mesmo diante da reação da igreja, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, voltou a defender a necessidade de ouvir as mulheres ao comentar a manifestação contra o aborto em Brasília. Todos os países que adotaram essa política, houve na realidade uma brutal redução do número de abortos, né? Ou seja, essa questão ela tem que ser discutida dentro de uma questão mais ampla de educação sexual, informação e planejamento familiar. A Santa Sé já afirmou que o Papa não deverá entrar na questão miúda durante sua visita ao Brasil, mas ressaltou que não é possível aos políticos separar a posição pessoal da postura como chefe de Estado, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez na segunda-feira. Lula disse ser pessoalmente contra o aborto, mas afirmou que o Estado deve discutir o assunto. É a gente despertar. No nosso estúdio em São Paulo, o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Mário, Bento XVI concordou com a posição de padres mexicanos, né, que pedem a excomunhão dos deputados mexicanos que apoiaram a legalização do aborto no país. Essa concordância, Mário, pode ser considerada uma intromissão na política do país? Intromissão, sim. Mas vinda de quem? Vinda do chefe espiritual de uma igreja que conta com mais de 1 bilhão de fiéis no mundo todo. E uma igreja muito especial, porque cultiva a doutrina da infalibilidade do seu chefe, do Papa. Portanto, o Papa Bento XVI, assim como todos os seus 265 antecessores também o foram, é um chefe que não pode se omitir. Tem que disputar cada milímetro em cada parte do mundo daquilo que é essencial, daquilo que é um pilar na fé católica. E a questão da vida, a questão do começo da vida e a questão do fim da vida, a questão do aborto e a questão da eutanásia, são aspectos exatamente essenciais. Portanto, o Papa está entrando no assunto mexicano interno? Sim. Agora, ele está defendendo uma questão que, no México, na Guatemala, no Brasil, mas sobretudo na Europa, onde é muito candente, em particular na Itália, mobiliza aqueles países e está ligada ao futuro da própria igreja. Ainda nessa questão do aborto, Mário, é possível separar a posição pessoal da posição de chefe de Estado, como fez o presidente Lula na última segunda-feira? Bem, o Vaticano é um Estado minúsculo do ponto de vista, digamos, humano, material, terreno. E a Igreja é uma instituição multimilenar com uma amplitude muito maior. É claro que Bento XVI, o Papa Ratzinger, é muito mais importante como chefe espiritual de uma grande confissão cristã, da maior dentre todas as confissões cristãs, do que como chefe do Vaticano, que é menos do que um bairro em Roma. A questão do aborto é essencial, sobretudo neste momento, porque a Itália realiza um enorme debate nacional a respeito do próprio aborto e da eutanásia. Já houve uma lei que foi aprovada no Congresso italiano e que depois não passou num plebiscito. Houve maioria pró-aborto, concessão do aborto, mas não foi atingido o quórum. A Igreja, no caso italiano, mobilizou as pessoas para que não fossem votar. E, no caso, teve uma vitória. Portanto, essa é uma questão essencial para o Papa, para a Igreja, e vai ter
um impacto muito grande na vida brasileira nos próximos tempos. Mário, obrigado pela sua participação. Uma boa noite.